Talvez hoje a sua casa esteja em silêncio. Talvez as palavras tenham se transformado em feridas e o amor pareça distante, perdido em meio a tantos desencontros. Talvez o peso do que foi dito e do que não foi dito tenha criado um abismo entre vocês. Mas eu quero que você saiba de algo muito importante. Deus ainda habita onde há um coração ferido. Ele não abandona a casa onde a dor se instalou. Pelo contrário, Ele se aproxima com sua graça e sua misericórdia, esperando apenas uma brecha para entrar e começar a sua obra de restauração. Ele vê o seu sofrimento e a sua esperança, e Ele está pronto para agir. A família é o maior tesouro que o inimigo tenta destruir. Ele é astuto e começa com coisas pequenas, quase imperceptíveis. Uma pequena discórdia, um olhar impaciente, uma palavra ríspida dita no calor do momento. Aos poucos, essas pequenas rachaduras vão se tornando maiores. As portas começam a se fechar, as conversas diminuem e as lágrimas se tornam companheiras silenciosas nas noites longas. Onde antes havia riso e cumplicidade, agora reina a distância, um vazio que parece impossível de preencher. O amor, que um dia foi tão vibrante, parece ter se perdido para sempre. Mas quero te dizer uma verdade poderosa. O amor verdadeiro não morre. Ele apenas adormece, cansado pelas batalhas, ferido pela falta de cuidado, à espera do único remédio capaz de despertá-lo novamente: o perdão. A restauração de um lar, de um casamento, de um relacionamento, começa quando alguém, em um ato de coragem e fé, decide perdoar. E veja bem, não é porque o outro merece o perdão. Muitas vezes, não merece mesmo. A gente perdoa porque escolhe obedecer a Deus, que nos perdoou de forma incondicional. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. É a chave que você usa para abrir as portas da cura. Primeiro no seu próprio coração e depois na sua casa. É quando um coração se humilha diante do Senhor, dobra os joelhos em oração e diz: Pai, eu não consigo, mas eu entrego a Ti, que toda a casa é alcançada pela graça. Aquele que se humilha para perdoar é quem convida o poder de Deus para agir. E quando Deus age, o cenário muda completamente. Ele é especialista em reconstruir o que o pecado destruiu. Ele pega os cacos de um relacionamento quebrado e, com suas mãos de oleiro, começa a juntar cada pedaço. Ele não faz um remendo, ele faz novo. Deus limpa as feridas mais profundas, aquelas que ninguém vê, e sopra um novo fôlego de vida onde antes só havia desolação. A sua família não está perdida. Ela não é um caso sem solução. Ela está nas mãos do maior especialista em restauração que existe. Portanto, confie nele. Espere com paciência, mesmo que a mudança não aconteça da noite para o dia. E, acima de tudo, continue a amar como Jesus amou. Um amor que serve, que perdoa, que não desiste. Muitos, talvez até pessoas próximas a você, já viram o impossível acontecer em suas próprias vidas. Casamentos que estavam à beira do divórcio foram completamente refeitos. Filhos que haviam se distanciado voltaram para casa. Lares onde a frieza reinava reacenderam a chama da fé e do amor. Cada um desses testemunhos é uma prova viva de que o nosso Deus é um Deus de milagres. O mesmo poder que transformou a água em vinho, que curou o paralítico, que ressuscitou Lázaro, é o mesmo poder disponível para a sua família hoje. O mesmo Deus que fez por eles também pode e quer fazer por você. Creia nisso. Por isso, hoje, eu quero convidar você a tomar uma atitude de fé. Entregue sua casa, seu casamento, seus filhos nas mãos de Deus. Faça dele o centro do seu lar. Reúna sua família, se possível, ou comece você mesmo e declare que a sua casa pertence ao Senhor. Onde há fé, há restauração. Onde há oração, há vitória. E onde há amor, Deus permanece para sempre, trazendo paz, cura e um novo começo. Muitas famílias carregam dores que não começaram nelas. São feridas herdadas, palavras que foram ditas há décadas e que ainda ecoam.
São ausências que moldaram o coração de quem veio depois. O tempo passou, mas de alguma forma, a dor ficou. Ela se manifesta de maneiras diferentes, em um padrão de comportamento, em uma tristeza sem explicação, em um medo que não faz sentido no presente. Você já parou para pensar nas histórias não contadas da sua família? Nas lutas silenciosas dos seus avós, nas esperanças frustradas dos seus pais? Essas histórias, mesmo que desconhecidas, fazem parte de quem você é. Elas deixaram marcas, algumas visíveis, outras escondidas no fundo da alma. É como se herdássemos não apenas a cor dos olhos ou o formato do sorriso, mas também as cicatrizes invisíveis que foram passadas de mão em mão, de coração em coração. E o tempo, por si só, nem sempre cura. Às vezes, ele apenas enterra a dor um pouco mais fundo. As feridas familiares não aparecem de um dia para o outro. Elas não surgem do nada. Elas nascem em silêncios que nunca foram quebrados, em perdões que nunca foram concedidos, em amores que não souberam se expressar da forma correta. Imagine um pai que, por não ter recebido afeto na infância, não consegue abraçar seu filho. Imagine uma mãe que, sobrecarregada pelas próprias dores, se torna dura e crítica. Essas atitudes não vêm da maldade, mas de uma dor não curada. E, sem perceber, cada geração acaba repetindo de alguma forma aquilo que não foi resolvido na geração anterior. É um ciclo de rejeição, de abandono, de amargura, de ansiedade. Um filho que cresce sem a presença emocional do pai pode se tornar um adulto que tem dificuldade em se conectar com os outros. Uma filha que ouviu palavras duras pode carregar uma insegurança que a impede de alcançar seu potencial. É uma corrente pesada, onde cada elo está ligado a uma dor antiga. Nós nos tornamos prisioneiros de um passado que nem sempre foi nosso, mas que nos foi entregue como uma herança indesejada. Mas aqui está a notícia que pode mudar tudo. Deus pode interromper esse ciclo. Ele é o Deus que entra na nossa história, que olha para as nossas feridas mais profundas e diz: eu posso curar isso. Ele não quer que você apenas sobreviva ao que viveu. Ele não quer que você simplesmente administre a sua dor. Ele quer curar na raiz. Ele quer libertar. E a cura começa com um ato de fé, a entrega. Quando alguém, em meio a essa corrente de dor, decide parar e entregar a história da sua família a Cristo, algo poderoso acontece. É como dizer: Senhor, essa dor é grande demais para mim. Essas feridas são antigas demais. Eu não consigo carregar isso sozinho. Eu te entrego o passado da minha casa, as dores dos meus antepassados e as minhas próprias dores. Nesse momento de rendição, o passado começa a perder a força sobre o presente. As correntes começam a se quebrar. O futuro, que parecia uma repetição inevitável do passado, começa a ser redesenhado pelas mãos do Criador. Entregar a dor a Deus não é um ato de fraqueza, mas o ato mais corajoso que alguém pode fazer por sua família. A oração é a ferramenta que Deus nos deu para mudar gerações. Quando você ora pela sua casa, sua oração não fica limitada ao aqui e agora. Deus não está preso ao tempo como nós estamos. Ele pode tocar o passado e abençoar o que ainda virá. Pense nisso. A sua oração hoje pode alcançar a dor que feriu seus avós. Pode trazer cura para memórias que você nem conhece. E, ao mesmo tempo, pode construir um muro de proteção ao redor dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos, que talvez ainda nem nasceram. O poder da intercessão familiar atravessa o tempo. Quando você se coloca de joelhos pela sua família, você está se posicionando como um agente de cura. Você se torna o ponto de virada, a pessoa que decidiu dizer: a maldição para aqui. A partir de mim, começa uma herança de bênção. Não subestime o poder de uma única pessoa que ora. A sua oração pode reescrever o destino espiritual da sua linhagem. Ela pode transformar um legado de dor em um legado de graça. Eu conheço histórias e já vi testemunhos de famílias que eram completamente marcadas pela dor, pela divisão,
pelo vício e que hoje são um testemunho vivo da graça de Deus. Famílias onde irmãos não se falavam por décadas e hoje se abraçam. Casamentos que estavam destruídos e foram restaurados. Filhos que eram distantes e hoje honram seus pais. O que mudou? Alguém decidiu perdoar. Alguém escolheu amar onde só havia rancor. O perdão abriu portas que estavam trancadas por gerações inteiras. O amor cobriu uma multidão de pecados. Deus reescreveu histórias inteiras porque alguém, em algum momento, escolheu crer que a cura era possível. A sua família também pode ser esse testemunho. Não importa quão profundo seja o abismo, não importa quão antiga seja a ferida. Onde a dor abundou, a graça de Deus pode superabundar. Ele é especialista em transformar ruínas em palácios. Ele pega os cacos da nossa história e constrói um mosaico lindo, que glorifica o nome dele. Agora, eu gostaria de te convidar a fazer uma oração comigo. Onde quer que você esteja, feche seus olhos por um instante e coloque a sua família diante de Deus. Senhor, eu te entrego a minha família. Eu te entrego a minha história e todas as gerações que vieram antes de mim. Eu peço perdão pelos pecados cometidos, pelas palavras que feriram, pelas ausências que marcaram. Pai, cura o que foi ferido, restaura o que se perdeu, liberta-nos de todo padrão de dor, de amargura e de divisão. Que o teu amor, como um rio, atravesse o tempo e alcance cada coração da minha família, no passado, no presente e no futuro. Que a minha casa seja uma terra de reconciliação, de perdão e de paz. E que o teu nome, Senhor, permaneça e seja honrado em cada geração que vier a partir de mim. Eu declaro que a minha família é tua, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor seja a sua herança, uma herança que atravessa gerações. Existem lares onde a presença do Pai virou uma lembrança distante, onde a sua ausência pesou mais do que qualquer palavra já dita, onde o silêncio deixou marcas profundas que nem mesmo o tempo conseguiu apagar completamente. Vemos a cadeira vazia na mesa do jantar, o olhar de uma criança esperando na janela, o cansaço nos ombros de uma mãe que faz o papel de dois. É um vazio que ecoa nos corredores da casa e no coração da família. Essa ausência, muitas vezes, não é uma escolha fria, mas o resultado de uma jornada de dor e desencontros. Contudo, mesmo nos cenários mais desoladores, há uma esperança poderosa. Acredite, até o papel mais esquecido, até o vínculo mais quebrado, Deus pode restaurar. Ele é especialista em transformar desertos em jardins e em trazer vida onde antes só havia saudade. Por trás de cada pai ausente, muitas vezes existe um homem ferido, um coração que se perdeu em suas próprias dores. Muitos carregam culpas, o peso de fracassos passados e um mar de arrependimentos que os afoga diariamente. Eles caminham sozinhos, cabisbaixos, revivendo momentos em que gostariam de ter agido diferente. Alguns se afastaram não por falta de amor, mas por acreditarem, sinceramente, que já era tarde demais para voltar. Eles se convenceram de que o dano era irreparável e que sua presença só causaria mais dor. Essa mentira os mantém distantes, presos em um ciclo de autorrecriminação. Mas a verdade libertadora é que o chamado de Deus não é para os perfeitos. Ele não busca pais que nunca erraram. Pelo contrário, Deus chama corações dispostos. Ele procura aqueles que, apesar das falhas e das quedas, estão dispostos a se levantar e tentar de novo, com a sua ajuda. A graça de Deus é maior do que qualquer erro, e seu perdão é o caminho de volta para casa. A verdadeira restauração do Pai começa no momento em que ele se volta para o Pai do céu. É um reencontro de filho para pai. A transformação acontece quando ele se ajoelha, em humildade, e entrega suas fraquezas, suas culpas e sua incapacidade. É nesse lugar de rendição que ele descobre a verdadeira força. Ele entende que ser pai não é sobre dominar, controlar ou ter sempre a razão. Ser pai é sobre servir com amor, proteger com gentileza e guiar com paciência.
Ele aprende que a paternidade é um reflexo do coração do próprio Deus. Um Deus que acolhe o filho pródigo, que perdoa 70 vezes 7 e que ensina com uma ternura infinita. Ao se conectar com a fonte do amor incondicional, esse homem é curado e capacitado a amar sua família da mesma forma. Ele não precisa mais carregar o fardo sozinho, pois agora ele caminha ao lado do Pai Celestial, que o fortalece e o guia em cada passo. Quando um pai é restaurado por Deus, sua presença se torna um agente de transformação no lar. Não existe presente mais valioso, herança mais rica do que a presença ativa e amorosa de um pai. Um pai que brinca com os filhos no chão da sala, que ajuda nas tarefas de casa sem precisar ser pedido, que se senta para ouvir as histórias do dia, que ora com a família antes de dormir. Essa presença cura feridas invisíveis, preenche vazios que nenhuma outra coisa pode ocupar. O abraço de um pai restaurado comunica segurança e ensina, de forma tangível, sobre o amor protetor de Deus. A sua palavra de encorajamento, sua orientação e seu exemplo de fé moldam o caráter e o futuro de uma geração inteira. Ele se torna o sacerdote do lar, o pilar que sustenta a família nas tempestades e a bússola que aponta o caminho para Cristo. A simples presença dele muda a atmosfera da casa, trazendo paz, alegria e estabilidade. Muitos pais podem pensar que o tempo passou, que as feridas são profundas demais, que o perdão é impossível. Mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem de reconciliação. Nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para dizer me perdoe. O poder de Deus é capaz de reconstruir pontes que pareciam destruídas para sempre. A reconciliação entre um pai e um filho é uma das cenas mais emocionantes que o céu pode testemunhar. As lágrimas que correm nesse reencontro lavam anos de dor e mágoa. O abraço sela um novo começo, uma nova aliança baseada no perdão e na graça. Deus se alegra imensamente quando um pai retorna ao seu posto no lar, porque ele sabe que, junto com esse pai, retornam a paz, a segurança, a identidade e o amor que a família tanto necessitava. Se você é um pai que se afastou, saiba que o caminho de volta está aberto. Se você é um filho que espera, continue orando, pois o milagre da reconciliação está ao alcance da fé. Vamos terminar com uma oração. Senhor, nosso Pai Celestial, nós te pedimos hoje, restaura os pais do mundo, toca nos corações cansados, cura as almas feridas, renova a esperança nos lares que foram quebrados pela ausência. Dá aos pais o teu espírito de sabedoria, para que saibam guiar seus filhos no teu caminho. Dá-lhes paciência para suportar as dificuldades e amor incondicional para perdoar e acolher. Que cada pai seja um reflexo da tua ternura, um porto seguro para sua família e um pilar de fé em sua casa. Capacita-os a liderar com humildade, a servir com alegria e a amar com a intensidade do teu próprio amor. Nós declaramos, em nome de Jesus, a restauração das famílias e o retorno dos pais aos seus lares. Amém. Obrigado por nos acompanhar. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Que Deus abençoe sua família. Existem lares onde o barulho das discussões finalmente cessou, mas um silêncio pesado e frio tomou conta do ambiente. Um silêncio que grita por dentro, que ecoa nos corredores vazios de afeto. O amor que um dia foi vibrante, que enchia cada canto da casa, agora parece ter esfriado. Os gestos se tornaram automáticos, as palavras superficiais, e o coração sente uma falta profunda de algo que um dia foi vivo, que um dia pulsou com força e esperança. É nesse silêncio que a alma questiona: para onde foi aquele amor? Onde nos perdemos? Parece que a chama, antes tão brilhante, agora é apenas uma brasa fraca, quase se apagando. E é nesse momento de aparente escuridão que uma verdade precisa ser lembrada. Onde o amor humano falha, o amor de Deus permanece como uma chama que nunca se apaga. O amor humano, por mais belo e intenso que seja,
é frágil. Ele se cansa com a rotina, se fere com palavras ditas sem pensar, se perde em meio às pressões do dia a dia, às decepções e às expectativas não correspondidas. Quantos de nós já vivemos isso? Lembramos dos primeiros encontros, dos sorrisos, das promessas, e em algum ponto da jornada, o cansaço chegou. As brigas se tornaram mais frequentes, a distância emocional começou a crescer, e o que era um refúgio se transformou por vezes num campo de batalha. É a natureza do nosso amor. Ele tem limites, ele se esgota, mas o amor de Deus, o amor de Deus é diferente. Ele é um fogo que não se apaga, uma fonte que não seca. Quando o nosso amor chega ao fim, quando nossas forças se esgotam e não sabemos mais como continuar, é Ele quem se aproxima para reacender a chama. Ele não descarta o que está quebrado. Ele restaura. Ele não abandona o que esfriou. Ele aquece novamente. Deus é especialista em transformar fins em recomeços. Onde vemos um beco sem saída, Ele vê a oportunidade de manifestar o seu poder e a sua graça, mostrando que o amor dele é o combustível que pode fazer o nosso amor florescer outra vez. Nenhum relacionamento, nenhuma família consegue resistir às tempestades da vida sem ter Deus no centro. Muitas vezes tratamos Deus como um convidado especial que chamamos apenas em ocasiões importantes, mas Ele não quer ser apenas um convidado no nosso lar. Ele quer ser o alicerce, a fundação sobre a qual tudo é construído. Quando um casal decide colocar Cristo entre eles, algo poderoso acontece. A presença dele muda a dinâmica. Onde havia orgulho, surge a humildade para pedir perdão. Onde havia impaciência, a sua graça nos ensina a esperar e a compreender. Onde havia ressentimento, o amor dele nos capacita a perdoar como fomos perdoados. O amor, que parecia ter virado pó por causa das feridas e do tempo, começa a renascer. É como construir uma casa sobre a rocha. As tempestades virão, os ventos soprarão, mas a casa permanecerá firme porque o seu fundamento é inabalável. Trazer Deus para o centro do relacionamento não significa que não haverá mais problemas, mas significa que teremos a força, a sabedoria e o amor necessários para superá-los juntos. É decidir todos os dias que o nosso amor será um reflexo do amor dele por nós. Um amor que serve, que perdoa e que nunca desiste. A cura de uma família, a restauração de um casamento, muitas vezes começa quando um único coração decide mudar. É tão fácil esperar que o outro dê o primeiro passo, que o outro peça desculpas, que o outro mude de atitude. Ficamos presos nesse ciclo de espera, enquanto o abismo entre nós só aumenta. Mas Deus age de uma forma surpreendente. Ele começa a restauração através daquele que se dobra em oração, daquele que busca a sua face com um coração quebrantado. Talvez você esteja aí, orando por uma mudança no seu cônjuge, na sua família. E Deus pode estar te dizendo hoje, a mudança que você tanto pede pode começar em você. Seja você o primeiro a perdoar, o primeiro a servir, o primeiro a demonstrar amor, mesmo que não sinta vontade. Não porque você é mais forte, mas porque a força de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando um coração se abre para a ação do Espírito Santo, ele se torna um canal da graça de Deus dentro de casa. E essa atitude de fé, esse passo de obediência, tem o poder de quebrar correntes e iniciar um movimento de cura que pode transformar toda a sua família. A sua oração sincera, o seu choro diante de Deus, não é em vão. É a semente de um milagre que está prestes a brotar. Deus não apaga histórias. Ele não descarta o passado como se nunca tivesse existido. Em vez disso, Ele reescreve as páginas manchadas. Ele dá um novo significado às dores e transforma as nossas feridas em testemunhos do seu poder. Aquele silêncio frio pode se tornar um espaço para um novo diálogo. Aquelas lágrimas de tristeza podem se transformar em pontes para a reconciliação. O que parecia perdido, o que parecia ser o fim, Deus transforma em um testemunho vivo de que para Ele nada é impossível.
O renascer do amor é um processo. Começa com pequenos gestos, um sorriso inesperado, uma palavra de afirmação, um abraço demorado. É um jantar simples em família, onde as risadas voltam a ecoar. São os filhos sentindo novamente a segurança de um lar unido. Quando o amor humano, com todas as suas limitações, se encontra com o amor divino, que é ilimitado, o impossível acontece. A história do seu casamento, da sua família, não precisa terminar no capítulo da dor. Deus tem um novo capítulo de restauração, de alegria e de paz para escrever. Permita que Ele pegue a sua história e a transforme em uma obra-prima da sua graça, um testemunho para o mundo de que o seu amor pode sim reacender o que o tempo apagou. Vamos terminar com uma oração. Senhor, nós colocamos diante de Ti todos os lares que estão sofrendo com a frieza e a distância. Pai, nós te pedimos, reacende o amor nos corações. Onde o diálogo cessou, que a Tua voz traga a reconciliação. Onde as feridas ainda doem, que o Teu bálsamo traga a cura. Renova os vínculos que foram partidos, restaura a aliança que foi feita diante de Ti. Que cada família possa se lembrar que o verdadeiro amor não é um sentimento passageiro, mas é a Tua presença viva em nós. E que mesmo quando o nosso amor humano falha, tropeça e esfria, o Teu amor, Senhor, permanece fiel, constante e poderoso para restaurar todas as coisas. Transforma cada lar em um reflexo do Teu céu. Em nome de Jesus, amém. Toda família tem suas feridas, palavras que machucaram, silêncios que doeram, erros que se repetiram. Às vezes, o lar parece um campo de batalhas silenciosas, onde a distância emocional fala mais alto do que qualquer voz. Quantas vezes o orgulho impediu um pedido de desculpas? Quantas noites foram passadas com o coração apertado, desejando que as coisas fossem diferentes? Essas feridas, visíveis ou invisíveis, podem criar abismos entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais. Parece que o amor, antes tão forte, se perdeu em meio a tantos desencontros. Mas é preciso lembrar que a misericórdia de Deus é mais forte do que qualquer dor que possamos sentir. Ela é a luz que penetra nas frestas mais escuras da nossa história familiar, prometendo que nenhuma ferida é grande demais para ser curada por Ele. A misericórdia de Deus é o abraço que chega quando ninguém mais entende. É aquele consolo silencioso que acalma a alma quando as palavras humanas falham. É o olhar que não condena, mas que cura. Diferente do julgamento do mundo, que aponta o dedo e exige perfeição, a misericórdia divina nos acolhe em nossa fragilidade. Ela não ignora nossos erros, mas os envolve em um amor capaz de transformar tudo. Quando a misericórdia entra em uma casa, os muros de orgulho, ressentimento e teimosia começam a cair, um a um. Aquela barreira invisível que impedia a comunicação genuína começa a se dissolver. E então, no espaço que antes era ocupado pela mágoa, o amor encontra um terreno fértil para renascer. É um processo que começa no coração de cada um, quando permitimos que esse amor curador de Deus nos toque primeiro, para depois podermos estendê-lo aos outros. A casa deixa de ser um lugar de tensão e passa a ser um refúgio de paz. O perdão é o milagre da misericórdia em ação. Ele é a chave que abre a porta para a cura. Perdoar não significa esquecer a dor que foi causada, nem fingir que nada aconteceu. O perdão não apaga o passado, mas ele liberta o nosso coração para um novo começo. É uma decisão consciente de soltar o peso da mágoa e permitir que a graça de Deus restaure o que foi quebrado. Uma família que aprende a perdoar, aprende também a viver em paz. O ato de perdoar quebra correntes de amargura que muitas vezes passam de geração em geração. É um passo de coragem, de humildade, mas acima de tudo, um passo de fé. Ao perdoar, imitamos o próprio Cristo, que na cruz nos ensinou o poder do amor incondicional. E onde o perdão reina, o Espírito Santo habita, transformando o ambiente familiar em um lugar de reconciliação, compreensão
e amor verdadeiro. Deus age em silêncio. Muitas vezes, esperamos por grandes sinais, por mudanças imediatas e visíveis. Mas a ação de Deus é, na maioria das vezes, sutil e profunda. Enquanto você ora, Ele trabalha nos bastidores, movendo corações e circunstâncias. Enquanto você chora em silêncio, Ele costura com fios de ouro o que se rasgou em sua família. A misericórdia de Deus não se limita ao que os nossos olhos podem ver. Ela atua no invisível, nos corações endurecidos, nas palavras não ditas, nas intenções mais profundas. Ela transforma corações, famílias e, consequentemente, gerações inteiras. É uma obra de paciência e amor. Confie que, mesmo quando tudo parece imóvel, a graça de Deus está em movimento, preparando o terreno para a cura, restaurando laços e plantando sementes de um novo tempo de paz e união para o seu lar. Existem inúmeros testemunhos de lares que já foram curados pela misericórdia. Onde havia ódio, hoje há abraço. Onde havia discussões constantes, hoje há diálogo e respeito. Onde havia frieza e indiferença, hoje há risos, partilha e comunhão. São famílias que, em algum momento, pareciam perdidas, sem esperança de restauração. Mas elas se abriram à ação de Deus, entregaram suas dores e permitiram que a misericórdia divina fizesse morada. Quando uma família se entrega à graça de Deus, o lar se torna um altar vivo da presença divina. Cada refeição compartilhada, cada conversa sincera, cada gesto de carinho se transforma em uma oração. A casa deixa de ser apenas uma estrutura de tijolos e cimento e se torna um verdadeiro santuário, um lugar onde o amor de Deus é visível e palpável, inspirando todos ao redor. Senhor Jesus, entra em cada lar ferido, em cada coração cansado que escuta esta mensagem agora. Nós te pedimos, derrama a tua infinita misericórdia sobre as famílias do mundo inteiro. Visita aquelas que estão divididas pelo orgulho, pela mágoa e pela falta de perdão. Cura o que está quebrado, reconstrói o que foi destruído pelo tempo e pelas palavras duras. Une pais e filhos, aproxima os irmãos, restaura os casamentos. Que a tua paz, que excede todo entendimento, reine em cada casa. Faz da nossa casa, Senhor, um reflexo do teu amor, um lugar seguro onde a tua presença seja sentida todos os dias. Que sejamos instrumentos da tua misericórdia uns para com os outros. Amém.